Boa noite. Vamos então começar aqui o nosso último dia. E conforme eu havia dito, eu lerei e comentarei com vocês alguns trechos aqui desse livro que é muito bom, que eu já deixo aqui de recomendação para todos, que é A Arte de Bem Morrer, de São Roberto Bellarmino. São Roberto Bellarmino é um grande santo da igreja, teólogo, bispo e cardeal. Bellarmino, A Arte de Bem Morrer. Já deixo também recomendado o livro Preparação para a Morte de Santo Afonso, também, que é mais ou menos o mesmo teor. Roberto Bellarmino. Roberto o quê? Bellarmino. E o outro como é? Preparação para a Morte de Santo Afonso. Então, como o próprio Santo fala aqui, né, a arte de bem morrer nada mais é do que a arte de bem viver. E é o que a gente tem conversado nesses dias. Inclusive, como foi citado ontem, eu disse que nada na Igreja Católica é fácil de entender, de crer e de viver. É tudo difícil. Por quê? O próprio Jesus avisou. O caminho que leva ao inferno é largo, já o caminho que leva ao céu é estreito. Ou seja, é difícil. É difícil justamente porque é virtuoso. E aquilo que não é virtuoso é muito fácil. Então qualquer coisa que é fácil de ser aceitado, de ser entendido e de viver, não é próprio da Igreja Católica. Então, o primeiro capítulo que eu vou ler com vocês é o capítulo 2, que São Roberto Bellarmino fala assim: o segundo preceito da arte do bem morrer é morrer para o mundo. Vamos lá, vou lendo, o capítulo é curto, eu vou lendo e comentando. Para bem viver, em primeiro lugar, é necessário morrer para o mundo antes de morrer para a vida corporal. Todos os homens que vivem para o mundo estão mortos para Deus. Não é possível de maneira alguma sequer começar a viver para Deus sem primeiramente morrer para o mundo. Tal verdade foi revelada de modo tão claro e evidente nas Sagradas Escrituras que não pode ser posta em dúvida, a não ser pelos infiéis ou incrédulos. Mas, como pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada, quando disse São Paulo. Citarei os santos apóstolos, São João, São Tiago e São Paulo, testemunhas irrepreensíveis e acima de qualquer suspeita, por cuja boca falou o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade. Assim escreve São João Evangelista: pois veio o príncipe deste mundo, e ele não pode nada contra mim. O príncipe deste mundo, diabo. Aqui o diabo é chamado de príncipe deste mundo, pois é o chefe de todos os ímpios. E por mundo, entende-se a companhia de todos os pecadores que amam o mundo e são amados por ele. Mais abaixo, continua São João: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria, como ama o que é seu. Mas porque não sois do mundo, e porque eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia. Em outro lugar: eu rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqui Cristo diz claramente que o termo mundo se refere àqueles que, com seu príncipe Satanás, hão de ouvir no dia do juízo final: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E São João, em sua primeira epístola, diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e também a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, aqui já está muito claro que aquilo que alguém me perguntava, né, acho que ontem,
Ah, mas então está todo mundo errado? A opinião corrente da sociedade, tudo que estão dizendo, está. O próprio Jesus já avisou que a coisa é assim mesmo. Então, ou seja, a maior parte do mundo sempre vai ser contra. Santo Agostinho chama de cidade dos homens. Ou seja, é aquela porção da humanidade que constrói a sociedade, a cultura e os projetos a despeito de Deus. E eles odeiam Deus. Odeiam Deus, às vezes não diretamente, mas pelo simples fato de não querer se submeter a Ele. Não querer entrar no caminho dele. Não querer se submeter a Deus já é um ódio a Deus. Ainda que seja indireto, digamos assim. E, inclusive, quando você tenta corrigir alguém que ama desesperadamente o mundo, ela sente ódio. O que Jesus está falando aqui, esse ódio não é por vocês, é por mim. Está dizendo? Ouçamos agora como o apóstolo São Tiago fala em sua epístola. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Escutemos agora, ao vaso da eleição de Deus, o apóstolo São Paulo. Neste caso, deveria sair deste mundo, em outro lugar na mesma epístola. Mas, sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Aqui fica claramente manifesto que o mundo todo será condenado no último dia. Por mundo não quer dizer céu e terra, nem todos os homens que vivem nele, mas apenas aqueles que amam o mundo. Os justos e os piedosos mortais, nos quais reina o amor de Deus e não a concupiscência da carne, estão de fato no mundo, mas não são do mundo. Estar no mundo é uma coisa, ser do mundo é outra. Os ímpios, porém, não só estão no mundo, como também são do mundo. E, portanto, não é o amor de Deus que reina em seus corações, mas a concupiscência da carne, isto é, a luxúria, e a concupiscência da vista, que é a avareza, e a soberba da vida, que é a estima de si mesmo acima dos outros, imitando assim o orgulho e a arrogância de Lúcifer, e não a humildade e a mansidão de Jesus Cristo. Então, o pecado o mais grave de todos é o orgulho da vida, a soberba da vida. Por quê? Porque o pecado nos iguala aos demônios, que amam a si mesmo. Então, eu me amo, eu amo tudo que tem em mim e não amo Deus. Ou seja, aquilo que machuca em mim, eu sinto raiva em relação a Deus. Sendo assim, qualquer um que queira aprender seriamente a arte de bem morrer, e não apenas da boca para fora, deve verdadeiramente e efetivamente sair do mundo e dizer como apóstolo: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Tal empreendimento não é uma mera brincadeira de criança, mas algo maximamente difícil e de grande importância. Pois, quando perguntaram a Nosso Senhor se são poucos os homens que se salvam, Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E mais explicitamente disse em São Mateus: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Tem até, São Tomás até fala do pouco número daqueles que se salvam, a minoria que se salva. Viver, é engraçado, porque às vezes a gente fala assim, aí eu já ouvi isso em aula também. Mas se for assim, então a maioria vai para o inferno. Mas é exatamente isso. Realmente, Jesus está falando, a maioria vai mesmo. Viver no mundo e desprezar seus bens é algo muito difícil. Ver coisas belas e não as desejar, degustar coisas saborosas sem se deleitar nelas, desprezar as honras, anelar os trabalhos, buscar de bom grado o posto mais humilde, cedendo aos outros os mais altos, e finalmente viver na carne como se não tivesse carne. É um modo de vida que parece mais angélico do que humano. Contudo, escrevendo o apóstolo à igreja de Corinto, onde quase todos viviam com suas esposas e, portanto, não eram sequer monges anacoretas. Anacoreta quer dizer um eremita que mora sozinho, só ele e Deus. Religiosos ou clérigos, mas, de acordo com a expressão que se usa hoje, seculares. Dirige-se a eles nesses termos:
Eu digo, irmãos, o tempo abreviou-se. Então, que doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compras como se não estivessem adquirindo coisa alguma, e os que tiram proveito do mundo como se não aproveitassem, pois a figura desse mundo passa. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Por essas palavras, o apóstolo exorta os fiéis que, encorajados pela esperança da felicidade eterna, não se deixem afetar o mais mínimo pelas coisas terrenas, como se já não mais pertencessem a elas. Devem amar suas esposas, apenas com um amor moderado, como se não as possuíssem. Se derramarem lágrimas pela perda dos filhos ou de seus bens, devem chorar com tal moderação que pareçam não estar tristes ao chorar. Se alegrarem-se com as honras mundanas ou lucros que lhes sobrevenham, devem se regozijar como se não tivessem motivo para se alegrar, isto é, como se a alegria não lhes pertencesse. Se comprarem uma casa ou propriedade, devem se deixar afetar tão pouco por ela como se não as possuíssem. Em suma, o apóstolo nos ordena viver no mundo como se fôssemos estrangeiros e peregrinos, não cidadãos do mundo. Isso ensina com maior clareza ainda São Pedro, quando diz: caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, vos abstenhais dos desejos da carne, que combatem contra a alma. Então, o que ele está dizendo aqui? Que todos os afazeres legítimos, o nosso trabalho, o nosso sustento, o nosso estudo, o nosso ensino, a nossa família, tudo isso são coisas legítimas. Mas tudo isso deve ser feito para Deus, não como um fim em si mesmo. Eu já vi gente falar assim: minha vida é meu trabalho, idolatria. Minha vida é meu estudo, idolatria. Minha vida é minha família, idolatria. A nossa vida é Cristo, exatamente, Deus. O resto é tudo meio para servir. E como meio, eu sempre tenho que estar desapegado desse meio. Sempre. Ou seja, eu dou valor para tudo que eu faço, que é bom, faço com dedicação, mas é para Deus. Ou seja, se Deus me tirar aquilo, eu tenho que ser como os apóstolos. Ou como Jó: a Deus deu, Deus tira. É dele, não é meu. Aí que está o ponto. Minha família não é minha, meus filhos não são meus, meus pais não são meus, minha propriedade não é minha, meu corpo não é meu, tudo é de Deus e deve servi-lo, deve se tornar um ato de louvor a Ele, inclusive quando eu sirvo o outro, porque eu sirvo o outro por Deus. Outro dia eu ouvi dizer assim: as pessoas são muito ingratas, não compensa ajudar os outros. Eu falei: não, você ajuda os outros primeiramente para servir a Deus. Porque se eu for pensar em recompensa, eu não sirvo ninguém. É aquilo que eu dizia antes, né? A maior parte dos presentes, dos dons que eu recebi, eu não posso pagar. Porque ou eu recebi de Deus, ou eu recebi de gente que já morreu. Então eu tenho que retribuir a Deus servindo o outro. Inclusive as futuras gerações, inclusive o que vem. Continuando aqui, está acabando o caminho. Assim, o bem-aventurado príncipe dos apóstolos, São Pedro, nos exorta a que vivamos em nossa cidade e em nossa casa como se estivéssemos em terra estrangeira, pouco preocupados se há escassez ou abundância de provisões nesse local. Que nos abstenhamos dos desejos da carne que combatem contra a alma, pois os desejos carnais não surgem facilmente quando não queremos as coisas que não nos pertencem. Esse, portanto, é o modo de se estar no mundo e não pertencer ao mundo, como fazem todos aqueles que, estando mortos para o mundo, vivem apenas para Deus. Por essa mesma razão, eles não temem a morte do corpo, a qual lhes trará apenas ganho e nenhum prejuízo, de acordo com o dizer do apóstolo Paulo: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas convém perguntar: quem e quantos encontraremos em nosso tempo que estão mortos para o mundo, como se já não vivessem na carne mortal, tão mortos para si mesmos que podem assegurar às suas almas a salvação eterna? Sem dúvida, na Igreja Católica, não só entre religiosos e clérigos, como também entre os seculares são todos nós.
podemos encontrar muitos que estão verdadeiramente mortos para o mundo e conhecem muito bem a arte de bem morrer. Contudo, tampouco posso negar que há muitos tão vivos que não somente não morreram para o mundo, como estão totalmente entregues de coração a ele, amando os seus prazeres, riquezas e honras. Quanto a esses, a não ser que decidam morrer para o mundo, sem dúvida perecerão uma morte miserável e serão condenados com o mundo, como se disse mais acima o apóstolo. Talvez os amantes desse mundo venham a responder: é muito difícil morrer para o mundo enquanto vivemos nele, desprezando todas as coisas que Deus criou para o nosso usufruto. A essas palavras respondo: Deus não quer que desprezemos inteira e absolutamente as riquezas, as honras e outros bens desse mundo. Abraão foi um grande amigo de Deus, mesmo possuindo grandes riquezas. Davi, Ezequias e Josias também foram reis muito poderosos e ricos, ao mesmo tempo que eram amados por Deus. O mesmo pode-se dizer de muitos reis e imperadores cristãos. Portanto, as coisas boas desta vida, suas riquezas, honras e prazeres, não são inteiramente proibidas aos cristãos, mas somente o amor imoderado das coisas desse mundo, ao qual São João chama a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Abraão certamente possuía grandes riquezas, mas ele não só fez uso moderado das mesmas, como também estava disposto a se desfazer delas como e quando Deus quisesse. Ou seja, ele era desapegado. Se não poupou sequer seu único filho, tão bom e tão amado, quando Deus lhe ordenou que o imolasse com suas próprias mãos, o quão mais prontamente não se livraria de suas riquezas, se Deus assim o pedisse. Abraão era rico, mas era muito mais rico em fé e caridade, razão pela qual ele não pertencia a esse mundo, porque vivia nesse mundo como se estivesse morto para ele. O mesmo pode ser dito de outros homens santos que, possuindo riquezas, poder, glória e até mesmo reinos e impérios, ainda assim eram pobres de espírito e estavam mortos para o mundo, vivendo unicamente para Deus. Eles aprenderam perfeitamente a arte de bem morrer. Portanto, nem a abundância de riquezas, nem as altas honrarias, nem os reinos e os impérios podem fazer com que nos tornemos mundanos, mas sim a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que em uma palavra se chama cupidez, a qual é oposta à caridade divina. Se após recebermos inspiração divina, começarmos a amar a Deus por Ele mesmo e ao nosso próximo por amor a Deus, não só deixaremos de ser desse mundo, como pouco a pouco a caridade aumentará e nossa cupidez diminuirá, já que uma não pode crescer sem que a outra diminua. Logo, o que parecia ser impossível de se fazer quando nossas paixões ainda reinavam dentro de nós, ou seja, viver no mundo como se não pertencesse a ele, tornar-se-á muito mais fácil quando a caridade reinar em nossos corações. O que é um fardo insuportável para a cupidez é leve e suave para a caridade. É por isso que o que dissemos acima, sair do mundo e morrer no mundo, não é um jogo infantil, mas algo sumamente difícil e da maior importância. É uma verdade que se refere sobretudo àqueles que não conhecem o poder da graça de Deus, que não experimentaram as doçuras da caridade, que são como animais e não possuem traço algum do Espírito. Todo objeto carnal se torna insípido uma vez que tenhamos experimentado a doçura divina. Portanto, todo aquele que deseja seriamente aprender a arte de bem morrer, da qual depende a salvação eterna e toda a felicidade verdadeira, não deve tardar em abandonar esse mundo, morrendo inteiramente para ele. Não é possível viver para Deus e para o mundo ao mesmo tempo, assim como não é possível gozar simultaneamente da terra e do céu. Então ele faz um resumo aqui bem forte e bem didático do que é a morte para o mundo. E até ele esclarece aqui, não se trata de todo mundo virar anacoreta, todo mundo virar monge, de todo mundo virar frei, todo mundo doar tudo que tem e renunciar a tudo. Mas se trata de ter o desapego necessário a todas as coisas, de colocar Deus em primeiro lugar e de colocar todas as coisas a serviço do reino, e não a serviço do ego,
e das paixões. Então, por exemplo, uma pessoa que tem posses, e aí ela começa a comprar coisa inútil. Tem gente que compra bolsa de 100 mil reais. E olha, comprar uma bolsa de 100 mil reais é pecado. Ah, mas eu tenho dinheiro, não roubei. Você não pode, é a mesma coisa que desperdiçar de comida. É a mesma coisa que falar assim, eu vou encher uma mesa inteira de um banquete e jogar tudo fora, porque é meu, eu comprei. Ou seja, esse dinheiro poderia estar ajudando pessoas que precisam. Então, do mesmo jeito que eu não posso usar o meu corpo para fazer o que eu quero, mas só para servir a Deus, as minhas posses também. E os meus ofícios também. Eu não posso mentir para conseguir um cargo. Eu não posso, para preservar o meu emprego, ou outra coisa, ou subir na carreira, eu começar a fazer coisas desonestas. Eu tenho que sempre fazer o que é bom. Porque se fosse assim então, e eu não posso fazer nada ilícito também, com a pretensão de que a causa é boa. São Tomás fala o seguinte: para que uma ação seja boa, tem 3 critérios. A finalidade tem que ser boa, a intenção tem que ser reta e os meios precisam ser lícitos. Se faltar uma dessas 3 coisas, a ação não é boa. Eu não posso fazer. Porque se fosse assim, então eu poderia roubar a casa de alguém muito rica e falar, não vai fazer diferença para ela, eu vou roubar e vou dar para os pobres o dinheiro. Não, o meio é ilícito. Entende? Ele tem a obrigação de estar ajudando, mas se ele não está, não tem obrigação de obrigar. Ou de ir lá e roubar. Ou senão você fala assim, está aqui no meu trabalho, tem uma pessoa mau caráter naquele cargo. Eu vou dar um jeito de fazer uma intriga para ser demitida para eu assumir o cargo porque eu sou melhor que ela. Não. Você fez isso e já está errado. Então você tem que deixar nas mãos de Deus. Ah, Senhor, mas se eu tivesse mais coisas, eu faria melhores coisas. Eu faria tantas boas ações se eu tivesse mais oportunidades. Mas quem disse que Deus quer que você faça isso? Deus quer que você faça aquilo que está ao seu alcance, nas suas circunstâncias. Nada além disso. Por isso que é sumamente necessário, para que haja humildade, a virtude da simplicidade. O que é a virtude da simplicidade? Eu cumpro a minha obrigação. Então, por exemplo, vocês imaginam um padre que tem uma paróquia. Ele não pode falar assim, ó, eu vou abandonar a paróquia e vou ficar só rezando, adorando a Deus. Não pode, isso aí ele tem a obrigação de atender o povo. Se ele quiser só ficar adorando a Deus, ele teria que ser monge. É uma outra vocação. Ou mesmo um pai de família ou uma mãe de família. Ela não pode falar assim, não, vou ficar só na igreja, servindo a igreja e vou abandonar minha família. Não. Você virou mãe de família ou pai de família, você tem uma obrigação com a sua família. Ou seja, tem que ser simples. Ou, por exemplo, eu trabalhei já o dia todo, eu fiz o bem, etc e tal, eu rezei. Agora, em vez de descansar, de dormir, eu vou rezar mais 3 horas aqui. Aí você vai ficar doente. Aí você vai dar trabalho para outra pessoa. Ou seja, na hora do descanso, você tem que descansar. Ou seja, simples. Quando você quer fazer um ato heróico, além das suas capacidades, é vaidade. Não vem de Deus. Ou, por exemplo, eu rezo o terço toda noite antes de dormir. Toda noite eu rezo o terço. Um dia eu cheguei muito cansado sem querer dormir. Outro dia, vou ficar com raiva? Não. Não foi minha intenção. Foi minha fraqueza humana. E nós somos assim. A mesma coisa quando nós cometemos um pecado. Cometi um pecado e agora... Pega lá, você acha que você é quem? Né? A Virgem Maria? Então todo mundo, né? Comete pecado, você leva com simplicidade. Você se arrepende, vai lá, confessa, até não fazer de novo e segue a vida. Não fica se maltratando, remoendo aquilo, não adianta nada fazer isso. Né? Você ficar assim, fazer uma penitência, sim. Agora ficar remoendo, o remorso é próprio de Judas, não de Pedro. Então, você tem que seguir em frente. Alguma pergunta? Eu vou ler um outro trecho aqui. Que ele se aplica a todos. Porque o título dele é o seguinte, São Roberto de Lá. Mais um preceito aqui da arte do bem morrer. Em que se manifesta o erro no qual vivem os ricos desse mundo?
Ele está falando dos ricos, mas se aplica a todos nós, porque tem a ver com o apego e é isso que a gente falou aqui já em Gênesis. Se aplica a quem é rico e a quem não é rico. Existe um erro muito comum que afeta os ricos desse mundo e impede que eles vivam e morram bem. O erro consiste nisso. Uma vez adquirida justamente, não é injustamente não, uma vez adquiridas justamente, os ricos consideram suas posses e riquezas como propriedades absolutamente suas e, portanto, podem legitimamente gastar, doar ou desperdiçar seu dinheiro sem que ninguém possa dizer a eles: por que fazes isso? Para que vestir-se tão ostensivamente? Por que festejas tão suntuosamente? Por que ser tão pródigo ao tratar de seus cães e falcões? Hoje em dia é gato, né? Tudo gato. Porco também, né? Papagaio. Por que gastas tanto dinheiro em jogos ou em outros prazeres semelhantes? Então eles respondem: e que tu tens com isso? Não é legítimo fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ora, esse erro é sem dúvida muito grave e pernicioso, pois consideram os ricos como senhores de seus bens, se comparados aos demais homens. Contudo, no que concerne a Deus, eles não são senhores, mas apenas mordomos ou administradores. Tal verdade pode ser comprovada por muitos argumentos. Escutemos o profeta real. Do Senhor é que a terra, do Senhor é que é a terra e tudo que ela contém, a órbita terrestre e todos os que nela habitam. E novamente: pois minhas são todas as feras das matas, há milhares de animais nos meus montes. Se tivesse fome, não precisava dizer-te, porque minha é a terra e tudo o que ela contém. Ou seja, tudo que está aqui nesse mundo é de Deus, não é nosso. Nós só administramos. O mesmo se aplica ao corpo. Aquela frase que o pessoal fala: meu corpo, minhas regras. Deus responde: meu universo, minhas regras. Nosso corpo é dado por Deus para nós, para que nós cuidemos dele e façamos bom uso dele. Não é para fazer o que eu quero no corpo. No primeiro livro das Crônicas, Davi ofereceu para a construção do templo 3.000 talentos de ouro, 7.000 talentos de prata e uma grande quantidade de mármore. Movida pelo exemplo do rei, a princesa das tribos ofereceu 5.000 talentos de ouro, 10.000 de prata e 18.000 de latão e 100.000 de ferro. Então Davi disse a Deus: a vós, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a glória, porque tudo que está no céu e na terra vos pertence. A vós, Senhor, a realeza, porque sois soberanamente elevado acima de todas as coisas. É de vós que vem a riqueza e a glória. Sois vós o Senhor de todas as coisas. É em vossa mão que residem a força e o poder. E é vossa mão que tem o poder de dar a todas as coisas grandeza e solidez. Agora, nosso Deus, nós os louvamos e celebramos vosso nome glorioso. Quem sou eu e quem é meu povo para que possamos fazer-vos voluntariamente essas oferendas? Tudo vem de vós e não vos oferecemos senão o que temos recebido de vossa mão. A isso podemos acrescentar o testemunho do próprio Deus que falou pelo profeta Ageu: a prata e o ouro me pertencem. Foi isso que Deus disse para dar a entender ao povo que para a nova construção do templo nada faltará, pois ele mesmo ordenou sua construção, e a ele pertence todo o ouro e prata do mundo. E eu acrescentaria ainda mais 2 testemunhos das palavras de Cristo no Novo Testamento. Havia um homem rico, falamos já aqui várias vezes, havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado seus bens. Ele chamou o administrador e disse: que é que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. Homem rico, nessa passagem, é o próprio Deus, que, acabamos de dizer, brada pelo profeta Ageu: a prata e o ouro me pertencem. Por mordomo ou administrador, deve-se entender o homem que é rico, como ensinam os santos padres citados na Catena Áurea de São Tomás de Aquino, como São João Crisóstomo, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Beda
Teofilato, Eutímio e tantos outros que comentaram essa passagem do Evangelho de São Lucas. Portanto, todo homem rico que vive nesse mundo, se verdadeiramente crê no Evangelho, é obrigado a confessar que as riquezas que possui, adquiridas justamente ou não lhe pertencem. Se foram adquiridas legitimamente, ele é apenas um administrador das mesmas. Se foram adquiridas ilegalmente, então é apenas um ladrão. Como o homem rico não é senhor da riqueza que possui, logo, quando acusado de injustiça perante Deus, Deus pode retirar-lhe o encargo dos bens e sua mordomia, seja pela morte, seja pela pobreza. É este o sentido dessas palavras. Que é que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. Para Deus não faltam meios justos para reduzir os ricos à mendicância e destituí-los de seus postos de administradores provisórios. Naufrágios, roubos, tempestades de granizo, chuvas secas e muitos outros tipos de aflições. Todos são manifestações da voz de Deus que exclama aos ricos: já não poderás administrar meus bens. Quantas vezes você não vê gente muito rica que perde tudo por doença, por acidente? Né? Mas no final da parábola, quando nosso Senhor diz: fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, ele vos receba nos tabernáculos eternos, ele não quis dizer que as esmolas devem ser tiradas das riquezas injustas, propriamente ditas, mas daquelas que não são riquezas verdadeiras e são apenas sua sombra. Esse é evidentemente o significado de outra passagem no mesmo Evangelho de São Lucas. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? O significado dessas palavras é: se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, isto é, nas falsas riquezas, dando aos pobres com liberalidade, quem vos confiará as verdadeiras, ou seja, as riquezas da virtude que fazem do homem verdadeiramente rico? Essa é a explicação dada por São Cipriano e também por Santo Agostinho, no segundo livro de suas questões evangélicas, na 34ª questão, onde diz que as riquezas injustas são as riquezas que somente os insensatos e os iníquos, ou seja, injustos, consideram como riquezas, enquanto o homem sábio e bom as despreza, considerando apenas os dons e as graças espirituais como verdadeiras riquezas. Há outra passagem no mesmo Evangelho de São Lucas que pode ser considerada como uma espécie de comentário e uma explicação da parábola do administrador. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e dava festas esplêndidas. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, mas em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Esse rico certamente era um daqueles que acreditava ser senhor de suas riquezas, e não um administrador subordinado a Deus. É por essa razão que não acreditava estar ofendendo a Deus ao vestir-se de púrpura e linho finíssimo, nem quando se banqueteava fartamente entre seus cães e bufões. Talvez tenha dito a si mesmo: gasto toda a minha fortuna, não faço mal a ninguém, não violo as leis de Deus, não blasfemo nem juro em vão, observo o sábado, honro meus pais, não mato, não cometo adultério, não roubo, não presto falso testemunho, não cobiço a mulher do próximo ou qualquer coisa parecida. Mas se foi esse o caso, por que terminou condenado ao inferno? Porque passou a sofrer os tormentos do fogo da guerrena. Devemos concluir que todo aquele que supõe ser senhor e mestre absoluto de suas riquezas está completamente enganado. Se o rico fosse culpado de qualquer pecado grave e tivesse de prestar contas, a Sagrada Escritura certamente o teria mencionado. Mas como nada foi acrescentado, devemos entender que os adornos supérfluos e as vestimentas finas e elegantes, seus fartos banquetes diários e a multidão de servos e cães, somados à sua indiferença e falta de compaixão pelos pobres, foram causas suficientes para a sua condenação aos tormentos do inferno. Que essa, portanto, seja uma regra fixa para se viver e morrer bem. Devemos considerar e meditar com frequência e seriedade a respeito das contas que devemos prestar a Deus
do luxo supérfluo de nossos palácios, de nossos jardins, de nossas carruagens, da multidão de servos, do esplendor de nossas roupas, dos banquetes, dos gastos desnecessários que afetam um grande número de pobres e doentes, os quais necessitam daquilo que é supérfluo para nós. São aqueles que agora bradam a Deus e não cessarão de gritar no dia do juízo, até que, junto com o rico, sejam condenados às chamas eternas que não se extinguem jamais. O que ele está deixando muito claro aqui? Que todos os bens que nós recebemos existem para glorificar a Deus e servir o próximo. Então não é porque é meu que eu tenho direito absoluto sobre aquilo, e o outro que se vire. Então, nesse sentido, inclusive, que a moral católica ela não é nem liberalista e nem comunista. Por quê? O comunismo é um absurdo. Nem vou entrar em discussão aqui. Mas o liberalismo também é. Essa história de que cada um tem que se virar enquanto acabou, e o que é meu é meu. Não, eu tenho uma obrigação de ajudar o próximo. Todos nós temos responsabilidade em relação ao outro. E se Deus dá mais para um do que para o outro, é justamente para que um ajude o outro. Do mesmo jeito que Deus dá mais inteligência para um do que para o outro, que é para aquele que tem mais inteligência ensinar o outro, Ele dá mais dinheiro para um do que para o outro, que é para aquele que tem mais dinheiro ajudar os outros. Como ajudar? Aí é uma questão difícil e complexa da realidade de cada um e casuística, digamos assim. Ou seja, não tem uma fórmula que vale para todos. Vai depender de cada um, vai depender da circunstância de cada um. Mas o fato é, ninguém pode viver só para si. Ninguém pode viver só para si. Você tem que viver para os outros. Nasci herdeiro, não preciso trabalhar, e agora? Aí inventa um trabalho para você ser útil para a humanidade e usar o seu dinheiro, o seu tempo e a sua inteligência e as suas forças ao serviço do próximo e não só para si. Tá? Alguma pergunta? Não? Uma dúvida. O trabalho voluntário, ele entra nesse... Entra. O trabalho voluntário é uma forma de ajudar o próximo. Com certeza. Às vezes a pessoa não tem condições financeiras de ajudar, mas até o trabalho... trabalho. Exatamente. Agora, eu vou ler mais um trecho aqui, que é algo muito interessante, que diz respeito à fé. Que é o perigo. Todo mundo está exposto a ser condenado, que é o da heresia. Aqui. Está lá no fim do livro. A primeira tentação do demônio, a heresia. Ao se aproximar a morte, o vosso adversário, o diabo, anda a rodear como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Como o leão que corre velozmente atrás de sua presa, o diabo assalta o moribundo com todas as suas forças, dando início à batalha da tentação em torno da fé. Todas as coisas em que cremos não somente ultrapassam o domínio do que pode ser apreendido pelos sentidos, mas se elevam acima da própria razão natural. Não contradizem, mas se elevam acima. Esta mesma fé é o fundamento de nossa justificação. Era o que a gente conversava ontem. O primeiro passo é a fé em Cristo, na igreja. Quando esse fundamento é destruído, todo o edifício de nossas boas obras vem abaixo. Não adianta nada que eu fiz de bom. Essa tentação é a maior de todas, pois temos de travar um combate contra um inimigo que não somente é douto e sutil, como também está acostumado ao combate desde o início dos tempos. Foi ele que enganou a todos os principais hereges, dentre os quais se encontra um bom número de homens que estavam entre os mais sábios e doutos. Boa parte dos hereges eram homens muito inteligentes. Muito bem nos adverte o apóstolo dizendo: pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, isto é, contra os homens, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso,
os espíritos malignos espalhados pelos lares. Ou seja, contra os demônios, espíritos malignos e astutos, que veem tudo a nosso respeito desde os ares, nossa arma nesta guerra não são as disputas, mas a simples fé verdadeira, pois é isto que nos ensina o príncipe dos apóstolos, São Pedro. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti firmes na fé. E o apóstolo Paulo escreve aos Efésios: em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Portanto, aprendemos da doutrina dos apóstolos que não devemos disputar com o demônio, mas devemos receber todos os seus golpes, protegidos pelo escudo da fé, ainda que sejam incendiadas com flechas, ou seja, que sejam eficazes e sutis. Ou seja, às vezes você não tem resposta para certas coisas. Para você está em dúvida, então você tem que ter confiança no que diz a igreja, os apóstolos. Temos um exemplo tremendo em Pietro Barozzi. Pietro Barozzi foi um bispo italiano do século XV, bispo de Pádua, que escreveu 3 livros sobre o modo de morrer bem. Assim fala no segundo livro. Havia 2 varões concorrentes em uma universidade, ambos doutíssimos, os mais avantajados de seu tempo, pessoas muito religiosas e de costumes exemplares. Um deles morreu, não sem a dor e o sentimento de seu amigo, a quem apareceu ardendo em chamas enquanto este estudava a Sagrada Escritura em sua biblioteca. Aterrorizado, perguntou à aparição em chamas qual era a razão para tão grande pena. Entre prantos e gemidas, respondeu: enquanto estava para morrer, apareceu para mim um antigo inimigo, o qual, reconhecendo minha erudição, começou a interrogar sobre o que eu acreditava da fé. Respondi crer em tudo o que está no símbolo dos apóstolos, ou seja, no credo. Então ele me pediu que explicasse as coisas que pareciam ser mais obscuras. Expliquei-lhe, segundo o que havia lido no símbolo atanasiano, da forma mais clara e verdadeira possível. Naquele momento, disse ele: não é assim como você pensa. Naquilo que concerne a pessoa do Pai, o que você disse é em parte claro e verdadeiro, em parte obscuro e falso. Embora ele seja verdadeiramente eterno, contudo, como ele é sempre Deus e nem sempre foi Pai, mas primeiramente Deus e depois Pai. Ou seja, o demônio colocou ali nele uma diferença sutil na fé. E ele, sem saber responder, exclamei-lhe que isso era uma heresia e uma doutrina diabólica. Ele, porém, me respondeu em voz baixa: não se deve disputar aos gritos, mas com a razão, se quisermos chegar à verdade desse tópico. É o típico cinismo de quem não quer a verdade, mas quer te vencer na discussão. Dá tuas razões e ouve as minhas, e renda-se aquele que for vencido. De minha parte, estimarei muito que tu me retires de meus erros. Eu, miserável, mas confiante em minha ciência do que deveria, comecei a disputar com ele como se fosse outro homem, e permitindo-o Deus, por causa da minha soberba, trouxe tantas e tão aparentes razões, argumentos tão vivos. O que mais me impressionou, tantas citações e testemunhos bíblicos, que acabou por me convencer e conduzir aos poucos ao centro desse labirinto de erros. Ou seja, o demônio começa a pegar trechos da própria Bíblia e distorcer da forma como ele quer, uma interpretação pessoal dele. Já não acreditava mais que o Filho e o Espírito Santo eram Deus. Você chegou no fim da discussão, o demônio tinha convencido ele que o Filho e o Espírito Santo não eram. Convenceu que a Trindade era falsa. Naquele mesmo instante a morte me levou. Estando diante do juiz, no tribunal de Deus, o qual me julgou e condenou como herege, a perecer no fogo eterno, com tão inexplicável tormento que não é possível descrever. E o que mais me aflige é a duração, pois se durasse ainda por 10 milhões de anos, me sentiria aliviado. Mas é eterno, e sua duração é um desconsolo e um tormento sem fim. A cada dia, a cada hora, maldigo minha ciência e minha presunção, as quais me lançaram nesse precipício tão cruel. Tendo dito isso, desapareceu. Ou seja, também está claro aqui que a dúvida nos artigos de fé ensinados pela igreja nos condena ao inferno. Tomado de pena
por seu amigo defunto, espantado com a novidade do caso, logo após retornar a si, relatou aos seus amigos mais próximos aquilo que acabaram de testemunhar, pedindo-lhes que julgassem o que seria mais oportuno fazer diante de tal situação. Após deliberarem, concluíram que o melhor a se fazer é fortificar-se na fé professada pela Igreja Católica. Pouco depois caiu doente e morreu. Eis que o antigo inimigo apareceu tentando-o com as mesmas argúcias da primeira disputa, interrogando-o sobre o que acreditava na fé. Respondeu crer naquilo que crê a Igreja. Novamente o inimigo perguntou o que crê a Igreja, e ele respondeu naquilo que creio. Todos os que estavam ao redor escutavam o moribundo falar como se estivesse em um interrogatório. E enquanto expirava, não cessava de dizer: creio naquilo que crê a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Creio naquilo que a Igreja crê. E a Igreja crê naquilo que eu creio. Depois de morrer, apareceu novamente aos amigos vestido de glória. E lhes agradeceu muitíssimo pelo bom conselho que lhe deram, mediante o qual havia conseguido o reino dos céus. Descrevemos as coisas tais como ocorreram, e não cremos ser coisa supérflua o que acima relatamos, pois o infortúnio de um e a bem-aventurança de outro nos mostram que com o diabo não se deve disputar a fé, mas basta se conformar com aquilo que professa a fé da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Foi isso que relatou Barutzi, ao qual nada mais temos a acrescentar. Ou seja, não se discute com o demônio, ou com quem fala em nome do demônio. Ou seja, quem contesta a fé da igreja está falando em nome do demônio. Você está livre e é convidado para entender cada vez melhor a sua fé, mas nunca para discutir. Tem uma outra história que eu gosto muito, que é a seguinte: ele disse que havia 3 monges e o demônio apareceu dos 3. E ele falou assim: se vocês pudessem voltar no passado e mudar uma coisa, o que vocês mudariam? O primeiro falou assim: eu voltaria lá atrás quando você tentou a nossa mãe Eva e impediria que ela caísse no pecado. Impediria, portanto, que toda a humanidade caísse. O segundo falou: eu vou além, eu voltaria lá no céu e impediria que você se revoltasse contra Deus. Aí chegou o terceiro caiu de joelho e falou assim: Senhor, me ajude a não cair na tentação de querer mudar o passado. E aí o demônio gritou e saiu. Ou seja, os 2 primeiros caíram na armadilha do demônio. Por quê? Responderam o demônio. O demônio não responde, você responde. Se você tentar respondê-lo, você perde, porque ele é mais inteligente que você. Então só Deus vence o demônio. Então você tem que confiar em Deus. E essa tentação de mudar o passado é terrível. Todo mundo experimenta. Se eu tivesse feito tal coisa. Se eu tivesse feito aquilo. E aí a pessoa se aprisiona no passado. Se tivesse acontecido assim, assado. Aconteceu, o que aconteceu acabou. Eu tenho que confiar em Deus. O passado pertence à misericórdia de Deus. O futuro pertence à providência de Deus. Eu tenho o presente. E é no presente que eu tenho que escolher renunciar ao pecado e ao demônio e servir e amar a Deus. Única e exclusivamente. Alguém tem alguma pergunta? Não? O que é? Do monte? Faz 3. Não, você fala assim, você tem que renunciar ao mundo. Então, lógico, você leu, a gente entendeu, você tem que fugir e tal, do pecado e tal. Mas no mundo que a gente vive hoje, teria que ter uma, sei lá, eu não sei explicar, mas teria que ter uma forma da gente se livrar, porque daí vem a culpa. Mas o desafio é justamente não ser do mundo no mundo. Porque se tivesse um jeito de fugir completamente do mundo, seria já fácil. Então o desafio é justamente viver no mundo sem ser dele. Agora, culpa, não adianta sentir culpa. Estou falando. Tem que se arrepender do pecado e buscar não fazer de novo. Agora, não tem que ficar remoendo aquele pecado. De novo, remoer o pecado leva à vaidade. É como, por exemplo, a pessoa que ela não aceita ajuda. Ela só quer ajudar os outros. Ela é vaidosa. Quem não aceita ajuda também não consegue ajudar de verdade.
Só consegue ajudar de verdade quem aceita ajuda também no seu momento. Então assim, quem não se desprende do passado e fica se remoendo em culpa, não arrependeu de verdade. Hã? Escrúpulo, entra no escrúpulo. Quando você quer ser perfeito. O segredo está sempre não focar em si, focar em Deus. É não pensar em si. É pensar assim, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Errei. Corrijo. Fazer a vontade de Deus. Errei de novo. Corrijo aqui. Fazer a vontade. Errei de novo. Vou lá. É assim, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Essa é a nossa função. Outra pergunta. Se for nessa linhagem, vai ter que ter um sacerdote para cada um aqui o dia inteiro. Mas a nossa situação, porque assim, daquilo que eu falava ontem, que é a tentação gnóstica, existe uma concepção de vida que é própria do paganismo, que é própria da cultura burguesa, que é o seguinte: eu sou uma pessoa boa, eu só penso assim, eu estou assim, bem, aí de vez em quando eu cometo um erro, eu vou lá, peço perdão, e eu vou na igreja para ficar melhor. Não, eu sou miserável, essa é a nossa condição, nós somos miseráveis, sem Deus nós não somos nada, e Cristo é tudo. Eu tenho que depender dele. Quando eu penso assim, eu entendo que a minha vida toda é um ato de arrependimento, não no sentido de remorso, mas no sentido de que, sem o auxílio dele, eu não consigo nada. E tudo que é bom em mim vem dele. Aí eu mantenho a humildade. Ou seja, eu vou entendendo, tudo que é bom em mim é ele, e tudo que é mal em mim sou eu. Que eu preciso que ele me perdoe e vai me purificando. Vai me conduzindo. É por isso que São Paulo fala, né? Orar incessantemente. Orar incessantemente não é só rezar, no sentido de rezar o texto, rezar o salmo, ir à missa. É tentar fazer que tudo na minha vida aponte para Deus. Eu vou falar com uma pessoa, eu tenho que falar com ela pensando assim: o que será que Jesus queria que eu falasse para ela? É claro que eu vou errar muitas vezes, mas se eu erro com reta intenção, não é pecado. E Deus vai naturalmente me corrigindo. Sobrenaturalmente, na verdade, né? Mas vai espontaneamente, digamos assim, me corrigindo se a minha intenção é reta. Eu tenho que ter sempre a reta intenção. A medida correta da ação é muito difícil mesmo. Agora, eu tenho como atingir a medida correta da intenção. Ter boa intenção em tudo que eu faço. A intenção de servir a Deus, de amá-lo sobre todas as coisas. Aí você tem que ter inteligência dele. Não. É difícil. Tem que ter inteligência dele. Nossa, Você tem que querer que ele te conduza. Eu acabei de falar, você vai errar. Mas você pode ter sempre reta intenção. Se a sua intenção for reta, ainda que você erre, você não peca. Agora, se a sua intenção for errada, ainda que você acerta, você peca. Você peca. Por exemplo, não adianta a pessoa ir lá, dar sopa para os pobres e tirar uma foto. Assim, para postar no Instagram, o prato que é. O que mais tem, eu vejo fazendo isso. Você chega lá, dá dinheiro para o pobre, né? Dá dinheiro. Não adianta nada. Você está querendo. Você está fazendo uma boa ação. Não vale nada diante de Deus. Agora, você pode fazer algo mais simples às vezes, mas ser com tão boa intenção que Deus vai ficar grato. Por exemplo, Santa Teresa de Ávila, ela era uma freira contemplativa, portanto ela rezava todos os dias. Além das orações em comunidade, ela tinha um momento de oração pessoal. E ela relata que um dia ela foi rezar a oração pessoal dela na igreja, diante do sacrário, e ela não conseguiu. Ela falava: hoje eu não quero, hoje não vai, sabe? É que nem quando você não consegue levantar da cama, sabe? Hoje ela não conseguiu. Aí ela falou assim: eu vou ficar quieta aqui, vou cumprir o tempo, eu vou ficar contando tijolo. E ela ficou, contou tijolo e tal. E aí passou o tempo, né? Ela teve experiências místicas, tudo. Lá um dia, perto da morte, Jesus apareceu para ela e ela falou assim: Senhor, quando foi o dia que eu melhor rezei? Ele: no dia que você contou os tijolos. Por quê? Porque naquele dia ela se sacrificou. Ou seja, nos outros dias, estava gostoso rezar, vamos dizer assim. Ela recebia consolações. Naquele dia Deus não deu nenhuma consolação para ela. Mas ela ficou. Ou seja, ela se sacrificou.
Então, lembra que eu falei? O amor está no sacrifício. Então, como ela cumpriu o sacrifício, você vê, não saiu oração nenhuma, mas saiu o sacrifício. Isso para Deus foi agradável. Então é isso. É a reta intenção. Eu vou fazer tudo perfeito? Não, eu sou imperfeito. Querer fazer tudo perfeito também é vaidade. Tem que ter um ponto, né? Ou seja, eu não vou acertar tudo, não vai dar certo, não, né? Vai ter um dia que eu vou me atrapalhar, vai ter um dia que não vai dar tempo, vai ter um dia que eu vou exagerar, vai ter um dia que vai faltar. Mas eu tenho que tentar ir buscando. Mais uma pergunta? É por isso que todo dia, toda missa, tem lá o Kyrie eleison. Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas esse termo está em grego, não é latim. Kyrie eleison. E esse tempo verbal do eleison é um tempo verbal que se chama aorisco, que é um tempo verbal que não tem no português, que não é nem passado nem presente. Ele engloba passado, presente e futuro. O que você está querendo dizer? Que Deus tem piedade de mim no passado, agora e sempre, no futuro. Por quê? Porque o meu estado de vida é um estado de penitência, ou seja, é um estado de contrição, de humildade diante de Deus. Não um estado de soberba, agora eu estou bem. Agora eu passei dessa fase, agora eu estou na fase de ser exemplo para os outros. Né? Não é assim para o cristão, para o católico. É sempre Deus me ajude, Deus perdoe, Deus me ajude, Deus me perdoe. E quem vive assim aí vive bem, por consequência. É que nem aquela história, se eu tento acertar para eu ser uma pessoa virtuosa, eu erro. Se eu tento acertar para fazer o certo, eu erro certo. Tanto é que todos os santos assustam quando são chamados de santos. Porque ele está tão focado em Deus e não nele, que ele não presta atenção. O próprio Jesus fala isso, quando ele fala assim: no dia do juízo, eu falei para você, eu falarei, vinde benditos de meu Pai, pois eu tive sede e desse-me de beber, tive fome e desse-me de comer, etc. E aí o que eles respondem? Mas Senhor, quando fizemos isso? Ou seja, eles se assustam. Por quê? Porque virou natural. Não foi pensando, foi agindo corretamente, né? Sendo correto no dia de hoje. Mais alguma pergunta? Não? Então eu vou aqui ao último trecho que eu vou ler, e nós encerramos. Sobre a confissão dos pecados. No momento da morte, o sacramento, lamentavelmente, no momento no qual o sacramento da penitência é maximamente necessário, também é um momento em que muitos o recebem com a menor diligência e cuidado. Isso se dá porque muitos são acometidos de uma doença grave, ou estão com forças debilitadas por conta das dores corporais, ou perderam o juízo e estão às portas dos horrores da morte, ou por apego aos seus amigos e parentes. Fazem uma confissão muito imperfeita, com grande dificuldade, podem naquela angústia excitar uma verdadeira e perfeita contrição. Eu mesmo sou testemunha dessa dificuldade pela qual passam muitos doentes. Uma vez, ao visitar um amigo, uma pessoa rica e nobre, que caiu numa enfermidade mortal por ter cometido um pecado gravíssimo, perguntei-lhe se não era aquele momento mais propício para fazer uma verdadeira confissão e contrição dos seus pecados, pois Deus jamais abandona um coração contrito e humilhado. Então ele perguntou: o que é contrição? Não entendo o que pedes de mim. Expliquei então que a contrição é detestar de todo o coração ter ofendido a Deus e fazer um firme propósito de não ofendê-lo mais enquanto viver. E tudo isso deve proceder de um verdadeiro amor à sua divina majestade,
que fez inúmeros benefícios ao ingrato que, em contrapartida, nada mais fez senão injuriá-lo. Então ele respondeu: não entendo e não sou capaz dessas coisas. E desse modo morreu, manifestando sinais muito claros de sua danação. Este e muitos outros exemplos similares nos ensinam que, enquanto estivermos em plena saúde e sanidade, devemos purificar nossa consciência e fazer verdadeira penitência pelos pecados confessados, como se cada confissão fosse a última. Na verdade, isso aqui, todos os santos falam, na verdade, nós deveríamos viver todos os dias como se fosse o último, como se fosse morrer daqui a 5 minutos, tratar os outros como se fosse morrer daqui a 5 minutos, e relacionar com Deus como se fosse morrer daqui a 5 minutos. É importante acrescentar a respeito de tão grave matéria que devemos fazer a confissão integral com a maior diligência possível, e principalmente devemos buscar uma verdadeira contrição, uma verdadeira dor dos pecados cometidos, bem como o firme propósito de não mais pecar, se ainda restar tempo. Não devemos fazer somente a penitência pelos pecados confessados, mas também pelas obras que deixamos de fazer e a que estávamos obrigados, seja por dever ou caridade. Ou seja, o que a gente fala no ato de contrição? Pequei tantas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Deixar de fazer o bem também é pecado. Se eu tive a oportunidade de fazer um bem, de falar uma verdade, de dar uma atenção, fazer uma caridade, e não fiz, eu pequei por omissão. Porque tem gente que acha que tirando o seu da reta está livre. Aí eu tenho a coisa. Omissão também. Principalmente se você for responsável por algo. Sobre isso, posso acrescentar mais um exemplo muito útil. Um certo bispo, muito douto e piedoso, estava para morrer. Um sacerdote, que era um amigo em comum, me relatou que, ao se aproximar do bispo, perguntou-lhe se não tinha algum remorso em sua consciência. Ele respondeu que, pela graça de Deus, não havia cometido nada de grave contra a majestade de Deus, que lhe viesse à memória desde sua última confissão. Então o sacerdote perguntou se havia na consciência do bispo algo que estimasse como omissão ou alguma negligência. Pois o apóstolo advertiu tão diligentemente a Timóteo, dizendo: eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Ao ouvir essas palavras, o bom bispo suspirou e disse: em verdade, minhas omissões me aterrorizam profundamente. Ditas essas palavras, começou a chorar copiosamente e seus olhos se converteram em 2 torrentes de lágrimas. Certamente a contrição é necessária para aquele que se dispõe a bem morrer, pois a confissão sem contrição ou atrição verdadeira não é suficiente para a salvação. A satisfação sem contrição ou não é benéfica ou dificilmente poderá ser cumprida pelo doente. Mas a contrição que contém em si mesma a caridade divina pode levar à salvação, mesmo se a confissão e a santificação. Aqui é o seguinte: quando a gente confessa, existem 2 tipos de arrependimento. Um é o arrependimento imperfeito, porém válido. O que é um arrependimento imperfeito, porém válido? É quando eu me arrependo e me ir para o inferno, por exemplo. É válido, mas é imperfeito. Eu preciso da confissão. Sem a confissão eu não sou absolvido. Eu me confesso, eu sou absolvido. Agora, a contrição perfeita é o arrependimento por ter ofendido a Deus, não por ter vindo do inferno simplesmente. E essa, inclusive, que é aquela que eu falei, que dá a indulgência plenária e dá, inclusive, o perdão no ato mesmo de você se arrepender, antes mesmo de se confessar. Tá? Mas o ideal é que antes da morte todos tenhamos, né, a contrição perfeita. Rezar para Deus para pedir a chance. É por essa razão que a contrição é maximamente necessária ao homem enfermo. E sobre isso temos um exemplo egrégio de Santo Agostinho, o qual, como descreveu em seu biógrafo Possídio, em sua vida e obra, em sua última doença, a qual lhe tiraria a vida, ordenou que copiasse os salmos de Davi, que tratam da paciência. Jazendo em seu leito, pediu que os pregassem na parede oposta, de modo que durante toda a sua enfermidade pudesse lê-los. Enquanto contínua e copiosamente derramava lágrimas,
guardando-se o espírito de pensar em qualquer outra coisa. Por 10 dias antes de morrer, pediu aos seus familiares que não deixassem ninguém entrar em sua cela, mesmo se fossem os médicos ou alguém que lhe trouxesse comida, pois ficaria todo esse tempo em oração. Ó beatíssimo e sapietíssimo homem, depois de ter recebido o santo batismo e de ter impetrado o perdão dos pecados passados, viveu por mais 43 anos, nos quais até a última enfermidade predicou continuamente a palavra de Deus, escrevendo inumeráveis livros, todos utilíssimos à Igreja Universal. Viveu sem pecado, inocentemente e santissimamente. Contudo, nos últimos dias de sua velhice e enfermidade, esperou por muitos dias a verdadeira contrição e a penitência, enquanto lia os salmos penitenciais e chorava copiosamente. Certamente observava aquelas duas palavras, continuamente e copiosamente, pois o ato de contrição não durou apenas 1 hora ou 1 dia, mas muitos dias, nos quais ele deplorou seus pecados em sua vida de forma contínua e abundante. Mas de quais pecados teria chorado aquele santo homem? Creio que somente de pecados veniais, pois subiu diretamente ao céu, livre não só do inferno, mas também do fogo do purgatório. Se um homem tão sábio e tão santo chorou tão dolorosamente seus pecados veniais, por tantos dias seguidos, que deveriam fazer aqueles que devem dar satisfação a Deus, não só dos pecados veniais, mas também dos mortais? Portanto, todos os enfermos que estão próximos da morte devem estar preparados, de modo que na velhice ou na doença não seja necessário confessar seus pecados mortais, mas somente os mais leves e veniais. Procurem se fortificar com a confissão, com a sagrada comunhão e com a unção contra os assaltos do diabo, para que com a escolta de Deus e a companhia do anjo da guarda, possamos chegar à beatitude sempre. Ou seja, da importância de se confessar sempre, se confessar bem e com o firme propósito de mudar. Tem gente que trata a confissão como pedágio para comungar. Confessa para comungar. Tem que confessar para mudar de vida. Por que uma pessoa em situação irregular não pode se confessar? Porque ela não tem intenção de mudar. Só quando ela para com a situação irregular dela, é que ela pode voltar a se confessar. Você pode se confessar toda semana, até todo dia. Mas você não pode ser negligente, no sentido de que ir lá e confessar o meu pecado. Eu cometi o pecado, eu confesso que poderia. Não, não é assim. Até que os padres poderiam, no caso de uma pessoa que reincide muito no mesmo pecado, negar a absolvição. Então, você vai ficar 1 mês sem se confessar até você estar verdadeiramente arrependido. Os padres podem fazer isso. É muito difícil hoje em dia, mas pode. Por quê? Porque se a pessoa está confessando o mesmo pecado, toda vez quer dizer que ela não está querendo mudar. Né? Bom, mais uma pergunta? Na igreja primitiva, lá no começo, né, as confissões, o pecado, ele tinha que praticar a absolvição só vinha dada depois que ele convertia aquele pecado. Por exemplo, ele fez um pecado, ele foi lá, confessou, e o bispo, o padre, o apóstolo, deu uma penitência. Ele teria que praticar e provar que ele mudou. Aí o padre dava absolvição. Não é só a absolvição, mas é a pena, né? É que hoje em dia a penitência é muito leve. Na época dos apóstolos, até o século IV, mais ou menos, penitências eram duras. Por exemplo, você confessar, o padre ou o bispo falava assim: a sua penitência é de joelho daqui da igreja, no meio de todo mundo. Ou ficar 1 ano sem comer carne. Ou rezar todo dia de joelho. Ou seja, era forte. E aí que está, uma penitência mais fraca ajuda? Eu acho que não, por quê? Se a penitência é fraca, você não sente o drama. E aí você tende a ser negligente. Então, não acha que é um ato muito de misericórdia receber uma penitência muito fraca, não. Quando esses santos davam, não, os primeiros bispos, os primeiros padres, os próprios apóstolos, davam penitências bem duras, era justamente para ajudar a pessoa a mudar, ou seja, para ela sentir a dor do pecado, ou seja, para ela entender que o pecado gera morte, não a vida. Então você sofre um negócio bravo. Mas eram sim, a penitência assim, bem mais forte, no início lá. O politicamente correto não é uma forma de omissão? Com certeza. Quando você não dá a sua preparação só para estar bem com os outros, com certeza. Você está, como cristão, você está alterado. Tá muito. Politicamente correto é um negócio demoníaco. É falar para agradar, ou
olha, os piores pecados são aqueles que atentam contra a própria verdade, porque a verdade é Deus. Por exemplo, é muito mais pecado eu dizer que ir à missa, faltar à missa aos domingos não é pecado, do que faltar à missa. Porque se eu falto à missa, pode ser por um pecado de preguiça ou de fraqueza, e eu estou prejudicando só a mim. Se eu falo que faltar à missa não é pecado, eu estou atentando contra a própria verdade que Deus revelou e estou induzindo os outros ao erro. Então é pior. E o politicamente correto é isso, você não quer desagradar, e aí você finge que o erro é verdade, e você quer ser aceito, ou quer ser amado, não quer perder as suas vantagens, ou não quer que o outro deixe de gostar de você. É terrível. Posso fazer uma pergunta com relação ao Gnosticismo. São João Batista, ele foi extremamente eremita, foi morar em umas cavernas com um outro povo, que eram só homens, né? E eles não colocavam a mão nos defuntos. Isso não é uma raizinha do gnosticismo? Porque quando o pai dele morreu, ele esteve próximo, mas ele não pôde tocar no pai por causa dessa crença. Não, dele. aí é só um tipo de penitência diferente. Por exemplo, eu falei, o gnosticismo, ele fala que a matéria é má. Né? Então, por exemplo, eu não vou ingerir matéria. Aí tem gente que vai confundir isso com o jejum, por exemplo. Não, o jejum é outra finalidade. Você faz o jejum primeiro para fazer uma penitência e expiação dos seus pecados, e em segundo lugar para controlar o seu corpo. Agora, o gnóstico jejua para não colocar matéria no corpo. Não, mas no caso... E leva à morte. Eu não posso me matar de jejum. Posso fazer o jejum, então eu tenho que comer. Tem que preservar a minha vida e Deus decide quando ele leva. Não, mas no caso lá, se eles colocassem a mão nos mortos, eles ficavam impuros. Não, mas era a lei que já faz a lei antiga. Nem, por exemplo, na lei judaica, o homem não podia botar a mão na mulher menstruada. Era uma lei que teve um tempo, uma disciplina, que durou um tempo e depois caducou com Cristo. Entendeu? É outra coisa. Mais uma coisa? Eu adoro você, João. Eu olho pra mim, você sabe, né? Não, a senhora estava dando risada. Bom, concluo então desejando a todos uma boa morte. Pergunta quem quer ir hoje. Não, deixa eu começar. Pesar para São José, uma boa morte. Pediram para a gente ficar nos lugares aqui para tirar uma foto. Vamos tirar a foto? Gostaria também de convidar quem ainda não conhece o meu trabalho, né? Pode me seguir no Instagram, Godoy Jonathan. Eu divulgo lá minhas aulas, meus cursos, e quem quiser é só mandar uma mensagem que pode. Toda a aula que eu divulgo é para todos. Tá? Você é aquele pastor que faz lá para São Paulo, é uma visita? Isso! Nossa, não tá vendo? Godoy. Aqui eu divulgo todas as minhas aulas, cursos, inclusive esse passeio, que é uma visita guiada pelas igrejas históricas do centro de São Paulo. Se vocês quiserem, você até formar um grupo daqui para conversar comigo. Também para você sair na foto também. Isso. Não Você sair na foto. Mas cantinho ali de liberdade. Assim, ó. Embaixo do Chaguinhas ali, né? Não, ali é fechado. Começa ali na Santa Ifigênia, vai São Bento, lá em São Francisco, vai do colégio, Sé, e termina São Gonçalo. Então vamos tirar foto. Sobe na cadeira. Cuidado, Vai cair? Olha o Pix. Espacinho para escrever. Vitória, tira uma deitada também. Tira uma deitada também.
Foi? Foi, então. Agora dois celulares. Esse teu pau de selfie. Vai cair, velho. Então, obrigado. Tem que ter um café aqui. Obrigado. E agradecer por essa disponibilidade, né, e por vir passar para nós, é muito gratificante para mim e para todos que estão aqui, né, que a cada dia eu estou aumentando o pessoal aqui. Que bom. Eu vou perceber, né? E esperamos que venha sempre, né, para podermos aprender sempre mais, né, e querer e conseguir, sei lá, de repente um purgatório. Vai falar para o pessoal? Pode ir, né? Bom, obrigado. Eu agradeço. Na verdade, a gente quer agradecer e também saber, né, das pessoas aqui, quem são, de onde vieram, se são das paróquias, porque a gente tem o grupo das catequistas, né, por isso que é a semana catequese. Mas tem pessoas aqui que a gente nunca viu também, pelo menos a gente não conhece, né? Se tem alguém aqui de outras paróquias, tem alguém aqui que é de Santa Cruz, Santo Antônio, de outros lugares ou não? Santa Rita, Santa Cruz da Cruz, Santa Cruz, Fátima, Santo Antônio. Ou vieram porque conhecem o Jonathan, vê as aulas dele, isso que a gente queria saber. Quem frequenta a paróquia do Belém? Então, ó, nós, catequistas da paróquia do Belém, estamos convidando esse pessoal, né, para fazer parte da nossa catequese. Meninas que venham, não sei, junte-se a nós. Nós temos um grupo de formação que a Regina coordena, tá? Logo já vem os nossos compromissos deste ano. Então não tenham receio, cheguem, estamos aqui sempre. Agora a catequese está férias, né? Volta em agosto. O grupo de Crisma já está voltando a semana que vem. Dia 19. Dia 19. Então, o Márcio, que é dos adultos, já volta na terça-feira, que é hoje o marido da Flávia, e todos os sábados à tarde, aqui nesse mesmo local, é o grupo de Crisma. Então, quem quiser participar com a gente. Olha o pecado da gula, hein? Pois é. A gente ia comprar de uísque, falaram que você gosta de uísque, mas eu achei meio delicado. Trazer as garrafinhas. Você comprou de pinga. Delicado. Então, Muito obrigada. da próxima. Fica pra próxima você. Passeio, quem quiser. A gente faz um grupo. E aí a gente paga cada um. Nós fomos ano passado.